Viver a crise dos 20 anos é tentar encontrar o próprio caminho enquanto tu vê pessoas vivendo diferentes realidades e ao mesmo tempo é bombardeado pelo algoritmo. Ele te diz que tu deveria acordar antes de todo mundo, às 5 da manhã, ficar de jejum, tomar água com limão, cortar o glúten, o açúcar e a lactose. A promessa: mudar a tua vida em menos de 60 segundos. Mas essa crise só passa quando a gente foca nos nossos próprios objetivos. Oi, YouTube! Meu nome é Catarina e essa semana foi extremamente especial pra mim. Eu completei meus 27 anos no dia 20 de março e eu resolvi me dar um presente bem diferente esse ano. Nos próximos 365 dias, eu vou trabalhar para construir a minha vida dos sonhos. E eu vou expor isso nesse canal. Muito para que eu tenha isso de relato para mim, para que eu consiga olhar para trás e ver o quanto que eu progredi ou regredi, talvez. Mas também para que outras pessoas possam me acompanhar durante essa trajetória. A gente sempre vê na internet conteúdo sobre como mudar a vida em X passos. Lá no final do ano sempre tem os de resolução, vídeos de produtividade, que muitas vezes minimizam o quanto uma mudança pode ser difícil. E muitas vezes mudanças pequenas. Essas mudanças elas são difíceis, elas são confusas e muitas vezes elas podem ser inclusive assustadoras. Ultimamente eu tenho me conectado muito com a frase "vou fazer coisas difíceis porque eu me amo". Eu decidi, então, nesse meu aniversário de 27 anos, fazer algo diferente. E esse vídeo, na realidade, essa série, ela tem um objetivo muito pessoal. Não é sobre ficar dando dicas mágicas aqui pra quem tá assistindo. É sobre a minha trajetória pessoal, no qual eu quero documentar coisas difíceis que eu tô fazendo, difíceis pra mim, e que vão fazer com que eu tenha um crescimento mais intencional. E que daí, ano que vem, as coisas estejam diferentes e para melhor. Agora que já deu para entender um pouco melhor do projeto, acho importante que tu saiba melhor quem sou eu. Afinal, tu vai estar acompanhando essa minha trajetória e é importante que tu saiba com quem tá se envolvendo. Como eu falei antes, meu nome é Catarina, eu tenho 27 anos, eu sou de Peixes, com ascendente em Peixes, se tu gosta desse tipo de assunto. Eu moro em Porto Alegre junto com meu marido, o Júlio. A gente se casou em abril do ano passado e eu trabalho no meu estúdio, que eu abri em 2020, como designer e estrategista de marcas. Falando um pouco mais assim na minha trajetória profissional, que eu acho interessante, porque eu fui por diversos caminhos até chegar no que eu tô fazendo hoje. E é engraçado, porque quando eu tinha 14 anos, eu tinha decidido, assim, de pé junto, o que eu ia fazer. Eu ia fazer relações internacionais da faculdade, eu ia me formar e eu ia virar diplomata apenas. Uma pessoa levemente ambiciosa aos 14 anos. Mas eu entrei na faculdade e eu fiz um ano de relações internacionais. E durante esse ano eu comecei a perceber o quanto eu não gostava muito das matérias voltadas para relações internacionais. Gostava mais num estilo assim de hobby, de conhecimento, mas não como algo que eu via como aplicar depois. Então eu acabei alterando meu curso para administração, que também não é design, inclusive eu sou formada em administração e eu gosto muito dessa formação, eu uso muito no meu dia a dia com os meus clientes, eu vejo como eu me conecto com eles, sei da realidade e uso muito na parte estratégica. Acho que faz toda a diferença, gosto muito de ter feito essa faculdade, apesar dela ser colocada como uma faculdade mega generalista, né? Eu aproveitei muito o período da faculdade para experimentar, então eu trabalhei na área de vendas, trabalhei numa parte de finanças em multinacional, assim, completamente diferente do que eu faço hoje. Trabalhei com marketing e assim, eu sempre tive na minha cabeça, pelo menos na minha criança interior, tinha muito aquela ideia de que ia ter uma carreira super tradicional, ia crescer naquela parte corporativa ali e eu ia ter uma previsibilidade muito legal, assim. Na minha cabeça, eu pensava que eu gostava disso e eu queria muito isso. Mas esse caminho, pelo menos nos meus 20 e pouquinhos anos, não era algo que me brilhava tanto os olhos. Eu sempre gostei muito de botar a mão na massa, de ter um pouco mais de flexibilidade também, e foi assim que o design começou a se conectar muito na minha vida. E eu comecei a ver o quanto o design estava presente na minha vida em outros momentos. Então, quando eu estava trabalhando nessas outras áreas que não eram relacionadas ao design, estratégia, eu sempre tentava colocar um toque disso. Até que eu finalmente assim me convenci que eu deveria testar isso. Bem na pandemia ali, quando foi o primeiro momento que eu tava finalizando a faculdade, eu ainda poderia testar algo assim, tendo uma segurança maior naquele momento. E deu tudo muito certo. Esse início da minha carreira assim no design, apesar de ter dado muito certo, eu tive que desligar um pouco algumas coisas na minha cabeça, porque eu comecei logo com uma síndrome do impostor, assim, muito grande. Tipo, até hoje eu tenho isso, mas no início era muito forte, porque como eu não tinha uma formação nisso, eu ficava com bastante receio. Claro que daí eu logo investi em curso, e isso me deu um boost, assim, de confiança muito grande. E outra coisa que me ajudou
muito foi começar a postar, mostrar meu trabalho. Então eu comecei a postar meu trabalho, mesmo que ele não tivesse perfeito, principalmente para o que eu acho hoje, eu comecei a postar e ter feedback positivo, ver as pessoas reagindo bem a ele, foi muito legal. E claro, né, ter clientes dando feedbacks positivos é o que faz a maior diferença e é o que me deu cada vez mais confiança para ter certeza do caminho que eu tô traçando hoje. Então, me formei, me casei, tô numa carreira que eu gosto. E agora, já fiz esses checks nos marcos da sociedade, pelo menos são os marcos que eu também coloquei assim pra mim. Ainda não tá no meu momento de ter filhos, mas são coisas que, tá, passou. E qual é o próximo passo? Daí esse momento tão importante de olhar e falar, tá, por que eu não tô fazendo as coisas que eu deveria estar fazendo? As coisas que são mais difíceis, assim, as mudanças, as alterações. Porque é claro que é super libertador a gente não ter um próximo passo específico para alcançar, mas ao mesmo tempo eu acho que isso me move. Não vou mentir, assim, eu tive muito receio de gravar esse vídeo e de postar, nem sei se ele vai ser postado ou não, porque eu não sei se eu realmente quero expor esses meus pensamentos, essa parte, assim, de querer mudar, fazer coisas diferentes, porque eu também já tô contente com a minha vida. Mas eu acho ele importante pra eu poder ver o meu progresso, sabe? Não achar que eu vou chegar lá no resultado final e não vou ter merecido chegar naquele resultado final. Não sei se deu pra entender ou não, mas eu acho que quando a gente muda, mesmo que a mudança seja pequena, daqui a pouco a gente não viu essa mudança acontecer. E o registrar é importante pra conseguir ver uma mudança, uma transformação e também entender que a coisa não foi de um dia pro outro. Talvez ela possa ser, mas acho que na maioria das vezes não. Esse vídeo ele também tem outro propósito, né? Me lembrar de algumas coisas pro processo, então eu vou voltar pra ele quando eu precisar. Uma delas é, antes de ficar fácil, vai ficar difícil. Não vai ser natural no começo. Seja isso ir na academia, acordar mais cedo, inclusive filmar os vlogs. No início nada disso vai ser natural, mas é normal não ser natural. O número 2 é eu cumprir a minha palavra. Por que eu não deixo de ir num café com uma amiga e eu deixo de acordar no horário que eu estipulei comigo? Não tô cumprindo minha palavra. Número 3 é que o processo não é linear. Vão ter dias que vão ser ruins, vão ter dias que vão ser bons, tem dias que não vai dar certo. Mas o mais importante é que lá no final a soma dê positiva. O quarto, feito é melhor que perfeito. Mas, um adendo, se a gente atrasar um prazo, alguma coisa assim, pra ficar muito, muito melhor, então não tem problema. Quinto, mais importante, não tenha um burnout. Agora falar da parte do plano que é mais concreta. Então eu fiz um mind map aqui para conseguir organizar mais as áreas da minha vida que eu quero desenvolver e vai dar pra ver, assim, as promessas não são coisas extremamente elaboradas, mas são coisas que são difíceis pra mim, que eu preciso fazer um esforço. Não dá pra simplesmente seguir a rotina que eu faço hoje pra chegar no resultado que eu quero. Primeiro pilar, criação de conteúdo. Eu quero postar 4 vídeos por mês e um short por semana. E também postar stories semanalmente. Essa parte dos stories eu acho que é o que tá mais bloqueado em mim. Tinha uma época que eu postava muito no Instagram, eu tava super acostumada a isso. E parece que eu me bloqueei completamente, assim, uma dificuldade muito grande de fazer isso. Aquela parte lá de me expor no início da minha trajetória do design é algo que hoje pra mim é muito difícil. Talvez pelo nível de perfeccionismo que eu comecei a desenvolver. E eu vejo, olho pra trás meus stories e posts e eu fico meio cringe, assim, tipo, eu não gosto. Então eu tenho medo de estar fazendo coisas assim hoje. E tá, tudo vai ser cringe, não adianta, né? A gente sempre vai olhar pra trás e vai achar estranho, então eu preciso realmente tirar um pouco disso e voltar a fazer. Eu sei que pra muita gente talvez também seja complicado. Eu vira e mexe, falo isso com as minhas amigas e todo mundo tem a mesma dificuldade. Outra parte é a vida fitness, então eu quero fazer exercício 4 vezes por semana, é com isso que eu estou me comprometendo. E 5.000 passos por dia. Eu sei que pode parecer absurdamente pouco, o ideal era estar fazendo acho que 10.000. Mas quando eu sento em casa pra trabalhar, ficar só no computador ali, eu parar pra almoçar e pra jantar, às vezes, muitas vezes inclusive, eu não chego a 3.000 e poucos passos. Então fazer 5.000 já é bem melhor. E daí tem dias que, claro, já avança depois dos 10.000. Mas eu quero realmente focar nesses 5.000 passos, porque eu acho que é algo mais, apesar de ser difícil, é atingível. E quando eu tô falando de 4 dias de exercício por semana, não significa só ir na academia. Pode ser yoga, pode ser outras coisas. Em relação à vida, saúde, assim, acordar antes das 7 horas da manhã.
principalmente no inverno. Pra mim isso é muito, muito difícil. Focar mais na minha dieta e deixar um pouco mais o emocional de lado. Eu sou uma pessoa que, quando tá relacionada à comida, eu sou mais emocional. Eu penso no desejo da hora e acabo comendo alguma coisa a mais que não precisa. E daí outros 2, investir todos os meses e fazer uma viagem internacional. No mínimo, estar planejando uma viagem internacional pra mim e pro Júlio. Em relação ao meu trabalho, ler 9 livros profissionais. Eu tô muito acostumada a ler livro de ficção. Todo dia à noite eu leio um livro de ficção. Mas livro de trabalho é algo que faz bastante tempo que eu não leio. E eu gosto muito, inclusive, para poder indicar para os meus clientes, que vira e mexe eles perguntam. E daí eu quero trazer mais aqui pro meu escritório. Criar meu site, finalmente criar meu site. Eu preciso que isso aconteça. Eu provavelmente vou contratar alguém para fazer isso, mas eu preciso ter meu site até o final do ano. Ano passado inteiro eu fiquei com isso colocando para trás, mas eu preciso fazer. Trabalhar com estratégia em todos os projetos. Hoje eu ainda tenho projetos que são apenas de identidade visual e eu sei o quanto faz diferença para as pessoas, para os negócios trabalharem estratégia também além da identidade visual. Mesmo que eu já trabalhe de alguma forma indiretamente na identidade visual, mas eu quero trabalhar com mais força com todos os meus clientes e mostrar mais o meu trabalho, que está relacionado àquela parte de postagem também. Eu preciso mostrar mais o meu trabalho. Eu tenho feito projetos tão legais, então por que não mostrar isso para as outras pessoas? Esse é o plano inicial, e eu digo inicial porque eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar. Afinal, a vida acontece. E se alguma coisa mudar muito, eu com certeza vou fazer algum vídeo para atualizar esse. Espero que esse vídeo possa, sim, para alguém servir de inspiração para fazer mudanças de longo prazo, mudanças que verdadeiramente vão impactar a tua vida. Claro que cada um é diferente, então talvez o que funciona pra mim não vai funcionar pra ti e vice-versa. Mas como eu falei, o mais importante pra mim é ter tudo registrado aqui pra eu poder ver a minha transformação daqui um ano. Claro que eu gostaria muito que tu me acompanhasse nessa jornada de ter aqui comigo no canal. E se tu gostou desse vídeo e quer me acompanhar durante esses próximos 365 dias, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!